áreas do direito civil, trabalhista, previdenciário e empresarial, exercendo a advocacia desde 1996, com sede em Campinas e também em Valinhos. Além da atuação jurídica, desenvolve um trabalho junto a entidades sociais e culturais da cidade, sendo membro fundador da Associação Aruanda de Capoeira, iniciativa voltada ao ensino e à inclusão de crianças, inclusive aquelas com necessidades específicas, como pessoas no transtorno do espectro autista, promovendo desenvolvimento, integração e cidadania. Muito obrigado, doutor Melquisedeque, pela sua presença, pela sua participação aqui conosco. E também a biografia da doutora Crislaine, advogada e palestrante, pós-graduada em Direito Previdenciário e Planejamento Previdenciário. Atua com foco em benefícios assistenciais, especialmente o BPC e o LOAS, desenvolvendo um trabalho prático na defesa dos direitos de pessoas em situação de vulnerabilidade e também na promoção da inclusão social. Então, nesse momento, nós teremos essa palestra com os dois especialistas. Fiquem à vontade. Obrigado pelo convite, né? Obrigado pelos organizadores do evento, né? Pelo dia de hoje. E é com muita satisfação que nós viemos através desse convite para conversar com vocês nesse evento, que justamente faz parte também do nosso trabalho do dia a dia, né? Tanto no escritório, né? No escritório que nós fazemos parte, nós temos um escritório em Campinas e aqui em Valinhos, onde nós fazemos também atendimentos de portadores de TEA, né, principalmente na questão da área previdenciária, né, e também através da associação que eu faço parte, sou membro fundador, onde a gente promove aulas de capoeira, instrumentação e musicalidade para as crianças, né, e muitas delas portadores também do espectro autista, né. A satisfação da gente estar aqui hoje, com vários profissionais de diversas áreas, buscando justamente essa questão do objetivo comum, que é o quê? A inclusão de uma forma eficácia dos portadores do TEA, né? E na área do direito, essa inclusão, né, ela é buscar o quê? Os direitos e o acesso, né, desses direitos para as pessoas que são portadores, né? A Lei 12.764, ela veio justamente para garantir esses direitos, né, para os portadores do espectro autista. E no artigo 3º, ele consegue passar lá? Ah, tá. Justamente no artigo 3º da Lei 12.764, fica mais fácil até de eu falar aqui, né? Quais que são esses direitos que o espectro autista ele tem? A vida digna, a integridade física e moral, o livre desenvolvimento da personalidade, a segurança e o lazer, a proteção contra qualquer forma de abuso e exploração, o acesso às ações e serviços de saúde com vistas à atenção integral às suas necessidades de saúde, incluindo um diagnóstico precoce, ainda que não definitivo, o atendimento multiprofissional, a nutrição adequada e a terapia nutricional, os medicamentos, informações que auxiliem no diagnóstico e no tratamento, e ainda o acesso à educação, ao ensino profissionalizante, à moradia, inclusive à residência protegida, ao mercado de trabalho e, por fim, à previdência e à assistência social. Então, essa lei veio justamente para assegurar aos autistas, né, garantias com relação à questão da educação, da saúde e também na questão vinculada à assistência social, que é o tema que a gente vai tentar trazer para vocês, mais vinculado a essa questão da assistência social, que é um tema de utilidade pública, porque no escritório nós estamos o quê?
constantemente agora verificando uma situação de indeferimento e não concessão do BCP, né, do BPC para os portadores de autismo, né? Então, assim, muitas das pessoas estão vindo com requerimentos desse benefício assistencial do INSS, que está sendo cancelado. E qual que é o motivo desse cancelamento? Porque a partir de 2025, através do decreto 12.534, o Bolsa Família, ele deixou de ser um valor assistencial e passou a fazer parte do cômputo da renda familiar. Então, uma família que recebia o BPC mais o Bolsa Família, o INSS começou a entender o seguinte: vamos verificar e investigar se a quantidade de membros dessa família vai suplantar o R$ 405 hoje, que seria por pessoa. E acaba suspendendo o BPC, que é de R$ 1.600, e continua pagando o Bolsa Família, que é só de R$ 600. Então, assim, é uma questão de utilidade pública para ser levada ao conhecimento das pessoas que trabalham não só na área do previdenciária, mas a área que vocês também, de profissionais da saúde, né, da assistência social, para realmente se alertar, porque está sendo judicializado muitas ações que estão ferindo a Lei 12.764, que garante aos autistas o recebimento, pelo menos, do BPC, que hoje seria um salário mínimo de R$ 1.664. Para garantir essa questão desse recebimento do BPC LOAS, é lógico que temos que verificar a questão da vulnerabilidade, né? São vários os níveis, né, dos portadores de autismo. Então, não basta apenas um diagnóstico. Somente o diagnóstico do TEA, ele não é suficiente para que o INSS conceda esse benefício assistencial. Existem vários requisitos que devem ser observados. Por isso que, muitas vezes, as famílias vão até o INSS, protocolam os requerimentos e esses requerimentos são negados. Por causa que somente o laudo e o diagnóstico que foi elaborado pelos médicos não é o suficiente, ou ele não foi elaborado de uma forma que o INSS consegue interpretar a necessidade da concessão do auxílio assistencial. E aí eu vou deixar para a Cris, que faz parte aqui do escritório, entrar mais nesse campo aí dos laudos e do diagnóstico. Obrigada, doutor Melk. Boa tarde a todos e a todas. Vou reiterar aqui os seus agradecimentos e a importância desse encontro para tratarmos do TEA e agora especialmente voltado ao benefício da prestação continuada. E aí o doutor Melk nos traz aqui uma reflexão muito importante. Nós temos uma lei que reconhece que as pessoas que têm o diagnóstico são consideradas pessoas com deficiência. E nós temos um laudo indicando o diagnóstico. Então, por que o INSS indefere um benefício tão importante para as famílias vulneráveis? Porque só o diagnóstico não basta. O INSS, ele trabalha com uma avaliação biopsicossocial, através da portaria número 2 de 2025. Quando nós entramos com um requerimento a nível administrativo ou judicial, nós temos duas avaliações que são feitas, uma médica e uma social. E o que acontece? O coração desse requerimento são os laudos médicos, são os relatórios que são fornecidos. E quando esse relatório, esse laudo médico, ele vem simplesmente com o diagnóstico, ele pode ser suficiente para a obtenção de terapias, mas ele não é suficiente para a obtenção de um benefício previdenciário.
Nós precisamos que esse laudo, ele traga não apenas a condição clínica, mas ele traga as dificuldades, as limitações, as barreiras, como é o dia a dia dessa família, quais são as questões da participação social que ele não consegue fazer. Não é um laudo simples, é um laudo extenso, detalhado, mas somente com esse laudo nós vamos conseguir o embasamento para conseguir esse benefício. E aí existe um mito muito grande no sentido que o nível 1 não consiga esse benefício. E realmente é um mito, porque nós temos que avaliar as barreiras. E se esse laudo vier muito bem fundamentado, por mais que seja difícil, é possível a concessão desse benefício também para o suporte 1. E aí nós precisamos trabalhar em conjunto, a área da saúde, da educação, da assistência e jurídica, porque muitas vezes somente o laudo médico não vai ser suficiente. Nós vamos precisar de um relatório escolar. E esse relatório escolar precisa trazer essa criança, esse adolescente, ele sofre bullying? Ele tem amiguinhos, ele consegue se socializar? Ou no jogo, no futebol, no vôlei, ele é deixado de lado? Como que é o aprendizado dessa criança, desse adolescente? E as terapias? Qual é a evolução? Como essa criança chegou, esse adolescente chegou? Como está hoje? Então nós temos que perceber que tudo é um trabalho em conjunto. E é assim que tem que ser, cada um na sua esfera técnica, mas cooperando um com o outro para poder auxiliar essa família vulnerável. O BPC ele não é um complemento de renda. Por isso ele precisa ser muito bem trabalhado. E muitas dessas famílias, eu ouço delas, que elas procuram esse benefício para conseguir o tratamento da criança e do adolescente. Porque elas não conseguem. Então, quando nós temos um laudo detalhado e quando nós fazemos isso em conjunto, quando essa construção é feita de forma integrada, o direito deixa de ser discutido e passa a ser reconhecido. Nós precisamos ter laudos detalhados para aumentar a concessão de benefícios do INSS. Ou seja, em resumo, no BPC o que define o resultado não é apenas o diagnóstico, mas a capacidade de demonstrar com clareza o impacto dessa condição na vida real. E nós temos que lembrar o seguinte, o perito, ele tem 5 minutos para atender essa família. Em 5 minutos ele não vai reconhecer a qualidade, a estrutura, a rotina dessa família. Então nós temos que levar elementos escritos, porque o perito ele só vai ler o laudo, os relatórios que nós vamos encaminhar. Ele não vai ter uma escutativa para aquela família. Nós que temos que ter essa escuta e transmitir isso. Por isso, a cooperação entre saúde, educação e assistência e jurídica é de muita valia para a concessão do BPC às pessoas com diagnóstico de TEA. Muito obrigada a todos. Obrigado, boa tarde. Nós queremos agradecer ao Dr. Melquisedeque, a doutora Crislane, pedir para que vocês também venham aqui ao centro do plenário, para que vocês possam receber um certificado ali com a doutora Nayene e a doutora Camila. Obrigado. Vamos registrar, eu vou registrar a foto aí também. Se posicione aí que eu vou fazer uma foto de vocês aí.